Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 10 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Nós estamos ao vivo nesta parte da manhã, à noite tem as representações após o Telefatos e também após a meia-noite. Desde já você é o nosso convidado principal para participar, fazendo as suas perguntas, interagindo com esta edição e também através da rede social. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você pode dar um curtir na nossa página, você pode participar mandando aí a sua opinião e as suas perguntas em relação aos temas que serão abordados desta edição. Nós vamos falar sobre a metodologia, a forma de fazer uma pessoa obter sucesso, alcançar o sucesso que está hoje em dia estourando aí pelo mundo afora, que é o Mastermind. E para isso nós trouxemos o Mastermind, Jamil Albuquerque. Tudo bem, Jamil? Bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui novamente. A satisfação é minha, Zambrão, estar aqui no sul de Minas, novamente nesse belo jornal, com essa audiência linda que vocês conseguiram aqui, essa televisão que é uma televisão que respira o sul de Minas, respira Poços de Caldas, e o impacto que tem de reverberação do que se fala aqui, através dos nossos associados aqui, do Guilherme Debrino, do Rogério Silva, nós sentimos o impacto da nossa presença aqui. Então é um prazer estar aqui conversando com você, estar conversando com o sul de Minas e principalmente voltar aqui mais uma vez. É uma satisfação ter a sua presença, que bom que deu certo aí, dentro da sua agenda, conseguir encaixar um tempinho para a gente, né, debater um pouco mais esse assunto. Aliás, eu também dou minha cordial saudação aqui ao Rogério Silva e também ao Guilherme Debrino, que estão presentes nessa oportunidade, acompanhando o Jamil, e são pessoas queridas entre nós. O Jamil é economista, ele é terapeuta comportamental e, como eu disse, é o Mastermind, é o presidente da companhia. Então é muito bom tê-lo aqui com a gente. Nos acompanhando e também colaborando com sua inteligência e conhecimento aí do mercado, nós temos a participação do empresário Everson Marcelino nessa oportunidade. Tudo bem, Everson? Tudo bem, vocês? Bom dia, Zambrano, bom dia, Jamil. Uma satisfação enorme estar aqui novamente. Ainda mais de um assunto tão interessante, né? Onde a sociedade está tão carente de líderes. Verdade. E a gente tem a oportunidade hoje de entender um pouco a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Sem dúvida nenhuma. Eu sou muito grato também pela sua disponibilidade em participar com a gente. Recém-chegado aí de um árduo trabalho pela Bahia, né? Agora vem aqui trabalhar um pouquinho com a gente, certo. né? Muito boa. Grato aí, viu, Everson? Tá bom. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: toda a metodologia, todo o sistema do Mastermind é desenvolvido em cima da literatura de Napoleão Hill, né? E dentro dessa vastidão aí de literaturas, não sei se seria enquadrado dentro de autoajuda, algo assim, talvez seja um pouco limitante para ele. Mas por que foi escolhido Napoleão Hill para desenvolver toda essa estrutura, toda essa metodologia, toda essa didática do Mastermind? Zambrão, essa sua pergunta é belíssima, porque ela me permite contar a história desse conceito. Eu não fujo do conceito autoajuda porque eu penso que ele é interessante. Ajudar a si mesmo. Vou dar um exemplo muito bom também, né? Simples, né? mas não simplista e nem simplório. Simples porque todas as verdades são simples. Se nós fazemos um curso de inglês, nós fazemos para ajudar quem? Para ajudar a nós mesmos. Então, um curso de inglês é para autoajuda. Se fazemos um curso de informática, fazemos para nos ajudar. Então, é um curso de autoajuda. Eu não fujo do termo. Agora, o termo, para ficar mais amplo, talvez seja interessante chamarmos de desenvolvimento pessoal. Apenas para ficar mais amplo, não quer dizer que não seja autoajuda. Agora, por que Napoleão Hill é o maior de todos? O primeiro livro, e aí vamos já colocar nessa categoria autoajuda, que se tem notícias registrado, foi escrito em 1794, 2 anos antes da independência americana, por um americano chamado Benjamin Franklin, que foi um dos políticos que fez parte da independência americana e foi um dos subrelatores da Constituição. Franklin compilou seus discursos e lançou seus discursos em um livro. O mais famoso dos seus discursos, aqui no Brasil, virou um ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é um discurso de Benjamin Franklin. Então, a partir dele, foi se criando esse conceito do desenvolvimento, que é uma educação
informal para a vida e os negócios. O que quer dizer educação informal? É aquela que não é listada e chancelada pelo governo. É uma educação da vida, é a escola da vida. E na escola da vida, a nossa carteira de estudante não tem prazo de validade. É um processo de aprendizado contínuo e eterno. Depois outros vieram publicando, e o livro que assim, inaugurou, vamos assim dizer, esse tipo de literatura, foi de um grande pensador chamado Ralph Emerson, que é um filósofo americano bastante conhecido e respeitado, chamado Autoconfiança. Ele foca na autoconfiança. Quando chegou no início do século, aí nós estamos falando dali até esse início do século, aí pouco mais de 100 anos, no início do século XX, o Dr. Napoleão Hill reuniu tudo o que estava sendo dito sobre desenvolvimento pessoal e colocou embaixo de um guarda-chuva. Organizou, chamou toda essa estrutura, esse conhecimento organizado, ele chamou de o Mastermind, a mente mestra. E ao tornar todo aquele esforço isolado num esforço organizado, ele ganhou força e tamanho, a ponto de os governantes dos Estados Unidos da América o chamarem para ajudá-lo a sair de alguns desafios. O maior de todos que ficou conhecido foi o que ficou conhecido como a Grande Depressão Americana, o pós-29, né, depois do 29. Então ele veio ajudar o presidente Theodore, o tio do Theodore Roosevelt, do Franklin Roosevelt, porque foi uma linhagem, assim como os Bushes, ele ajudou lá, depois ajudou o sobrinho, Theodore Roosevelt, e Truman. Então ele foi assessor de 3 grandes presidentes americanos e participou da fundação da Liga das Nações, que é uma espécie de embrião do que é a ONU. A Liga das Nações falhou em não conseguir evitar a Segunda Guerra Mundial, mas foi a base, foi a semente do que nós conhecemos como ONU, que é a primeira experiência humana na Terra de governo mundial através da não violência. Porque Mahatma Gandhi conseguiu fazer isso, a independência na Índia, através da não violência, mas o seu governo foi frágil, apenas conseguiu como independência. Agora, para fazer uma gestão global, faltava uma instituição. Então, a Liga das Nações foi a semente, lá em Bruxelas, para tornar depois a ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, e que devolveu a Israel aos judeus e vem organizando o mundo aí com essa governança global nos últimos 60 anos. Então, Napoleão Hill fez parte de um século de movimentos macros. E por isso, por organizar, por criar metodologia, por estruturar, por criar esse esforço organizado, essa mente mestra, é que ele tornou-se o maior. Faz uma pergunta, Everson. Minha pergunta é com relação até o que eu disse no início, né, com relação à formação de líderes. O líder, ele já é nato, né? A qualidade de líder. E aonde que realmente nesse curso ajuda na formação, sendo que a pessoa já nasce líder, né? Você disse que é através do desenvolvimento humano, não é isso? Mas que dá explica para nós, para quem, né, tem esse interesse aí no Mastermind, aonde que ele auxilia e pode realmente ajudar a pessoa a se tornar um grande líder, tanto na família, na sociedade, na sua empresa. Então, explica um pouquinho para nós sobre o conteúdo realmente desse curso. Excelente pergunta, Everson. Até porque só tem 2 coisas na vida que são determinadas e deterministas. Determinadas e deterministas. Só 2. Não tem mais nenhuma outra. Somente 2. É importante que a gente tenha essa percepção. É a cidade onde você nasce e o sexo que você nasce. Isso é determinado previamente pelo contexto e é determinista. Você nasceu em Poços de Caldas, você nunca vai poder escolher outra cidade para nascer.
você nasceu homem ou mulher, você vai ser isso. Para mexer agora, que já tem todo esse movimento, aí é toda uma alteração da natureza. Mas você nasce homem ou nasce mulher, ou seja, nasce sexo masculino ou sexo feminino. Essas duas coisas são deterministas. Eu concordo integralmente. Todas as outras, todas, sem exceção, é uma questão de escolha. Todas as outras é uma questão de escolha. Agora, na escolha o ser humano faz, assim, faz. E concordo com você quando você diz que todo ser humano nasce líder. Todos os seres humanos nascem com os ingredientes da liderança dentro de si. Cabe a ele fazer isso crescer, desenvolver-se e ampliar. Agora, é claro, quando as famílias nobres no mundo foram rompendo, essas famílias foram perdendo o poder e tem uma máxima que diz, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então, eles tiveram que criar, já que eles perderam aquela condição de, olha, eu mando nesse país porque Deus disse que a minha família ia mandar, me deu um sangue diferenciado e eu mando aqui, tudo é meu. Mas como eles foram perdendo o poder, eles tiveram que encontrar uma outra maneira de manter o poder, porque eles tinham tempo para pensar, pensavam coisas interessantes e tinham conhecimento, se preparavam para isso e aí dominavam, porque quem tem conhecimento se prepara, domina. Então eles disseram o seguinte, olha, não se iluda, líder nasce. Não adianta você querer ser líder, porque líder nasce. Aí a pessoa, quando você começa a colocar a cabeça para fora, vai levar pancada, vai apanhar. Porque quem fica grande sempre vai ser atacado, sempre vai ser atacado. Isso é no teu ramo de negócio, em qualquer ramo de negócio. É até na vizinhança, se você começa a melhorar a tua casa, já começa a ter ataque. Então, quando você sofre ataque, você leva uma pancada, aí você sofre, vem a dor, você recua e diz, viu? Se quiser meter esse líder, fica lá quietinho que nós mandamos em você. É uma maneira de dominação que se desenvolveu dizer que o líder já nasce pronto. Nada na natureza nasce pronto. Nada na natureza nasce pronto. Nós engrandecemos ao longo da vida. Agora, como o Dr. Napoleão Hill, um homem sábio, iluminado, pesquisador, ele percebeu que tem um caminho. Tem um caminho que pode ir desenvolvendo a liderança. Ele desenvolveu 17 comportamentos, com uma pesquisa de 20 anos, pesquisou os homens mais ricos do planeta, depois de 20 anos ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro muito conhecido, chamado A Lei do Triunfo. E lá ele percebeu o seguinte, que para ser líder, Everson, primeira condição, e você, telespectador que está assistindo, pode anotar isso que é muito importante. Primeira condição para ser líder é ter objetivo. O que é que você quer? Ter direção. Se não tiver direção, não vai ter competência, não vai ter desempenho, não vai ter habilidade, não vai ter performance, porque só tem performance, só tem competência, só tem desempenho, só tem habilidade quem tem direção. Então a condição sine qua non, e a palavra sine qua non quer dizer sem a qual não. Sem a qual não é possível ser líder, é se não tiver direção, se não tiver o tamanho, se não souber para onde está indo. Então, no Mastermind, Everson, nós apresentamos à pessoa esta capacidade dele encontrar a sua missão na Terra. E o ser humano só fica forte e poderoso quando vive a sua missão na Terra. Nós ajudamos ele a encontrar a sua missão. Muito interessante. A gente vai continuar falando desse tema no próximo bloco. Se você quiser participar, o telefone da TV Poços é o 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom.
Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios. Vendas e consertos. Fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214, Centro. Poços de Caldas. 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados. Atividade extracurriculares. Infraestrutura completa. Material didático com metodologia inovadora. Instituição de destaque no Enem 2015. Programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom. Venha conhecer. De volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã, à noite, com reapresentações após o Telefatos e após a meia-noite. Hoje o nosso entrevistado é o economista Jamil Albuquerque, ele é o presidente da Mastermind aqui no Brasil. E o Mastermind é um manancial de conhecimento aí para quem deseja se tornar dono de si mesmo, né? O líder da sua própria vida. Eu acho que é uma boa definição, né? Uma boa definição. E aí a gente no intervalo falou, o Everson fez uma boa pergunta antes, falando a respeito da questão do desenvolvimento do dom da liderança, da boa liderança, né? E você também falou a respeito da liderança, de alguns comportamentos adequados ao líder. E me ocorreu perguntá-lo o seguinte: existe líder mau? Se o cara é um líder mau, eu não o leio como um líder. Eu leio como uma pessoa que ainda não se encontrou, mas ela pode exercer um nível de liderança em alguns aspectos, né? Então a pergunta é, chegando no Mastermind, aqueles líderes que não são bons líderes podem ter sua conduta realinhada para que possa chegar à vitória? Zambrano, esse termo, conduta realinhada, é muito forte, muito bom e muito rico. Por quê? Porque no Mastermind nós fazemos um trabalho, um exercício muito profundo para encontrar a sua missão, encontrar o seu propósito, encontrar os seus objetivos bem definidos. A partir disso o ser humano se realinha, porque todo mundo que chega no Mastermind, ele tem vários potenciais, ele vem lutando, ele vem tentando escrever a sua história, vem tentando sobreviver, ganhar a vida, ele quer ter uma vida digna, e atira aqui, vai lá e tal, fez uma faculdade, tentou
monta um negócio, caminha ali. Quando ele chega no Mastermind, o que a gente faz? A gente faz ele encontrar o seu propósito. Ao encontrar o seu propósito, sai esse conceito bonito que você colocou, que é o realinhamento. Você se realinha. E aí começa o esforço organizado. Aí o ser humano, quando tem direção, ele está muito mais forte para caminhar. Agora, a tua pergunta quanto a líder mau ou líder bom, a palavra líder quer dizer aquele que indica o caminho. Ninguém pode negar que Lúcifer era líder e indicava o mau caminho. Então existe líder mau. E existem níveis de liderança. E existem estágios dentro dos próprios níveis da liderança. Agora, todo líder mau sofre de 2 grandes problemas. Todo líder mau é efêmero e todo líder mau é desprezível. Como eu acabei indo aí para um exemplo muito grande, que citamos Lúcifer, ele foi um líder lá no céu, tanto que ele provocou uma rebelião, foi expulso. Então a sua liderança no céu foi muito efêmera. Quando nós vemos aqui para esse nível nosso da Terra, nós podemos pegar Hitler, foi um líder mau, mas foi muito efêmero. Ele chegou ao poder em 35 e em 45 deu um tiro em si mesmo. Como dizem os gaúchos, que não gostam de dizer que Getúlio Vargas se suicidou, eles dizem Getúlio Vargas assassinou-se. É um eufemismo para dizer que ele tirou a própria vida. Então, Hitler, em 10 anos, chegou no poder e tirou a própria vida. É uma liderança muito frágil, é uma coisa muito rápida. E não sente, nem os alemães sentem orgulho dele. Se a gente pega aqui no Brasil, nós tivemos aí líderes que foram desprezíveis. Então, todo líder negativo, todo líder mau, ele é efêmero e é desprezível. Agora, existem os líderes do nível estratégico, existem os líderes que são do nível tático e existem os líderes que são do nível operacional. Quem está no nível estratégico, ele define o destino. Define o destino não só da família, não só da empresa, não só de uma cidade, não só de um país. Mas ele define o destino de um todo, onde ele está lá em cima, no ápice da pirâmide. Quem está no meio da pirâmide, o líder tático, ele sustenta os objetivos, os projetos, e quem está lá na base faz operacionalizar. E o ser humano vai crescendo ao longo do tempo. Se ele crescer preparado, ele sustenta. Se ele não crescer preparado, ele não se sustenta. Então, uma liderança, Zambroni, que seja negativa, ela tem uma tendência a esvair-se, perder força. E pode-se dizer que a pessoa ela depende de uma experiência de vida para estar fazendo esse curso, ou, por exemplo, os jovens, né, estão perdidos. Eles formam e infelizmente o Brasil não dá as oportunidades devidas. Pode-se dizer que ele já poderia realmente ter esse conhecimento, vai ajudá-lo na vida dele para frente, pós-formatura, ou depende, porque tudo na vida a gente tem que ter uma experiência, né, Isabel? A gente tem para depois começar a aplicar, porque aquilo que a gente pensa há 20 anos atrás, hoje é completamente diferente. O meu pai hoje, que tem 80 anos, ele deve pensar, poxa, né, quanta coisa que o pessoal às vezes liga aí que nem importância tem. Então eu acho que é importante já começar a fazer esse trabalho na base. Né? Na minha opinião, não sei se isso é possível, porque o jovem ele realmente está muito perdido, né? Ainda mais no Brasil, numa sociedade em que vivemos. Então fala um pouco do que, para quem está nos assistindo principalmente, e é jovem, e está lá estudando, correndo atrás. Na peleja, né? Na peleja. E de repente eu tenho... o Everson hoje está filosófico, né? Profundo. Não, em homenagem ao livro A Filosofia do Sucesso. A filosofia E aí ele tem aquele primeiro objetivo. Você citou que todo mundo tem que ter um objetivo, né? E o objetivo dele primeiro é formar. Ele só está preocupado em formar. Quando ele faz a sua faculdade, ele se vê num mundo que ele às vezes não consegue nada. E ele começa a entrar em desespero. Seria aí que esse curso poderia realmente também ajudar a auxiliar esses jovens?
Boa pergunta. Você é inteligentíssima essa tua pergunta. Como disse o Bruno, está profunda, filosófica. E veja, nós temos a preparação. A palavra experiência, você citou a importância da experiência. A experiência, ela te permite enxergar as oportunidades. Quando eu fui no aniversário, há 6 anos atrás, de 80 anos do meu tio, você citou que teu pai tem 80 anos, eu perguntei, tio, diz para mim, qual a vantagem de fazer 80 anos? Ele falou, você só escuta o que quer. Pronto, a experiência te dá essa oportunidade de só escutar o que você quiser. Tem um monte de tolice que você não vai escutar. Então a experiência te permite aproveitar as oportunidades. E a palavra experiência vem de experimentar. Saber vem de sabor, experiência vem de experimentar. Então é importante ter uma vida pregressa para se entrar no Mastermind. Qual é essa vida pregressa? A gente estabeleceu em idade, porque em experiência e conhecimento, isso cada um constrói o seu. Para fazer o Mastermind de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que por sinal já tivemos 3 turmas aqui em um ano, aqui em Poços de Caldas, vamos começar mais uma de liderança, vamos começar mais uma de vendas de alto valor agregado, aqui 2 turmas ainda esse ano. Ela tem que ter uma preparação antes. A idade mínima é 17 anos. Agora, nós temos um programa chamado Mastermind Team para preparar jovens entre 12 e 16 anos, esses 4 anos que é a adolescência. O que quer dizer adolescência? Quer dizer aquele que está crescendo. A gente sempre fica em dúvida. A adolescência é o quê? É a velhice da infância ou é a infância da vida adulta? Porque é um período de transição tão curto, mas que coloca de ponta cabeça a vida do ser humano. Então, nesse período, nós trabalhamos as 12 virtudes cardeais. Essas 12 virtudes cardeais são inspiradas nas 3 condições básicas que faz o ser humano se sentir seguro na vida, que é a reverência a Deus, que é a estrutura de pertencimento e que é a hierarquia. Dessas 3 vertentes surgem 12 virtudes, que são a palavra virtude quer dizer força da alma, que vai preparar esses jovens para chegar na vida adulta, dando conta da sua própria história, escrevendo a sua história com as suas próprias mãos e sendo verdadeiramente responsáveis por si mesmo. E estamos lançando, já estou falando aqui oficialmente, como Van Premier para o Brasil, é a primeira vez, Bruno, que falo nisso em público. Nós estamos lançando o programa Mente de Mestre, a partir do ano que vem, que é para crianças do ensino fundamental, desde o 1º ano até o 9º ano. É o programa Mente de Mestre, onde nós vamos trabalhar estas virtudes, não para preparar o teu filho para ser alguém que passe no Enem, que passe no vestibular da melhor faculdade. Isso é apenas uma etapa da vida dele. Nós vamos preparar o seu filho para que ele saiba lidar com as emoções, lidar com os problemas, lidar com os sentimentos. Vamos preparar para que ele seja alguém que tenha uma vida que vale a pena ser vivida, que saiba lidar com as emoções, saiba o que é pensamento organizado, saiba o que é personalidade agradável, saiba efetivamente o que é experiência e o que é organização. Para ele ser alguém que tenha compreensão do que é ter uma integridade, ou seja, integral e integrado, mente, corpo, alma, espírito, para que ele se prepare ao longo da vida. Então nós estamos nessa missão de preparar o ser humano desde quando ele coloca o pé dentro da vida e tem aquele momento de descoberta em que ele diz, desde quando eu me lembro por gente, desde quando eu me conheço por gente, nós queremos preparar os jovens já desde esta época. Essa é a nossa missão. Muito boa. Preparar, boa novidade, né? É uma Saber boa... que existe aí um foco nessa faixa etária, né? E é a primeira vez que eu estou falando em público. Isso é um processo muito embrionário, estamos estruturando tudo isso. Que bom. Saindo do sul de Minas para o mundo. Que bom que nós somos merecedores de saber essa novidade aí. Agora, no próximo bloco, eu quero saber mais a respeito desse livro aqui, A Filosofia do Sucesso, né? Já que a gente falou de filosofia, e é muito interessante esse livro, ele tem, página a página, uma nova e boa informação para o sucesso. A gente vai fazer um breve intervalo, voltaremos em instantes.
Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Mês da construção na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,95 metro quadrado. Festival de réguas cerâmicas a partir de R$ 54,90 metro quadrado. Gabinete Cosimax Camélia, mais espelheira 60 centímetros, apenas R$ 379,99. Escada de alumínio Botafogo 7 degraus, só R$ 159,00. Lâmpada Tachibra LED 9 watts, apenas R$ 24,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard, Carneiro, Casa e Construção. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. 35ª edição Mega Cycle 2015 em Poços de Caldas. De 20 a 22 de novembro, no estacionamento do Ronaldão. Shows, exposição de motos e acessórios, test ride, lançamentos, wheeling, gincanas, muitos brindes, curso de pilotagem gratuito e muito mais. Mega Cycle, o melhor evento motociclístico do Hemisfério Sul. Apoio TV Poços. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento, tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas, Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Sua voz. A força necessária para fazer chegar a nossa vez. A Câmara de Poços ouve você de verdade.
com diversos canais de participação feitos para ampliar a sua força nas decisões sobre o futuro da cidade. Audiências públicas, reuniões abertas, ações e programas. Além de várias ferramentas de contato, presenciais e eletrônicas. Câmara de Poços, aqui sua voz ecoa o futuro. Câmara Municipal de Poços de Caldas. De volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta terça-feira, hoje entrevistando Jamil Albuquerque, com a colaboração preciosa aqui de Everson Marcelino. Então, estávamos falando a respeito deste livro no bloco anterior, que é A Filosofia do Sucesso, Momentos de Sabedoria, Napoleão Hill, e comentados por Jamil Albuquerque. Então, as frases são de Napoleão Hill e os comentários são seus, é isso? Zambroni, essa é a tese de doutorado do Dr. Napoleão Hill. Ah, que interessante. Na pesquisa de 20 anos dele, ele passou 20 anos estudando os homens ricos do mundo e, no final de 20 anos, publicou o resultado dessa pesquisa em um livro chamado A Lei do Triunfo, com 1080 páginas. Dentro desse livro, ele escreveu um poema chamado A Filosofia do Sucesso, que é o código do êxito. O que quer dizer código? Código quer dizer o ponto de convergência, onde tudo se converge. Esse poema, ele acabou publicando em todos os livros posteriores dele, ele publicava esse poema. E esse poema teve tanto reprint, ou seja, tanta reimpressão, que os números da Fundação Napoleão Hill ultrapassam a 400 milhões de exemplares. E eu pensei, puxa, por que um poema é tão cativante assim? Eu fiz um estudo sobre este poema, e desenhei 12 passos, baseado no poema e em Napoleão Hill, para que a pessoa pudesse viver a sua missão. É um plano de coach, o mais completo plano de coach que tem hoje no mercado publicado, é esse plano de coach aqui de 12 passos da filosofia do sucesso. Vamos estimular aqui. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Então, está tudo no pensar. A mente precisa ser mais forte que o corpo. Se ganha o campeonato, o futebol mais importante é aquele que se joga na mente, não aquele que se joga no campo. Então, isso é importante, a gente ter essa fortaleza mental. Essa boa disponibilidade, de pensar e executar. Né? E a palavra filosofia quer dizer a amizade do saber. O filósofo é amigo do saber, e filosofia é a amizade com o saber. Então, ter esta amizade com o sucesso, é descobrir como é que você trabalha, porque aquilo a unção que a gente presta atenção é a unção que presta atenção a gente. Aquilo que nós respeitamos, nos respeita. Então, isso é a filosofia do sucesso. Agora, vamos saber, para que as pessoas atinjam esse sucesso todo, né? Quais são os cursos que a Mastermind oferece, principalmente na área de vendas, né? Eu falo em vendas, que é o meu segmento, que eu trabalho na área de turismo. Sim. E turismo vende sonhos, né? Então, a pessoa chega lá realmente para adquirir um produto, ela não sai de lá com alguma coisa física, não sai com um carro, não sai com um produto em si. Ela sai com um recibinho, os vouchers, passagem aérea. Então, para mim, particularmente, para a minha empresa, é muito importante essa área de vendas. Então, eu queria saber se tem alguma previsão, como que é esse curso, duração. Eu não sei se você tem essa informação para poder passar, não só, né, para todos que estão nos assistindo. Lógico, sem dúvida. Que eu acho muito importante, né, essa área de vendas, porque a gente sobrevive de vendas. Acho que todos os segmentos, todos os empresários necessitam de vendas, né? Queria que você falasse um pouquinho, não só desse curso, dos outros cursos que estão acontecendo, para que as pessoas fiquem sabendo, né, onde procurar e como. Eu vendo bem, mas eu quero vender mais vídeos, filmagens, passagens, bilhetes. Ainda mais nessa época agora. Everson e Zambroni, a venda é a locomotiva. Aquilo que você falou, para ter sucesso, como é que se faz? Se prepara. Porque se tem sucesso sem preparação, acaba criando caos. Mas para sobreviver tem que ter vendas. Para poder acontecer, tem que ter venda. Qualquer empresa precisa de vendas. Se os outros departamentos vão mal, você consegue corrigir com facilidade. Se vendas vai mal, você pode gangrenar a empresa. Então, nós temos um curso chamado Vendas de Alto Valor Agregado, que é venda mais e melhor, e venda ainda com valor agregado elevado.
É um programa de 6 semanas, vai ter aqui em Poços de Caldas, começa um grupo logo aqui essa semana que vem. Temos mais um grupo começando de liderança, de inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que trabalha esses 3 níveis macros da liderança, que é a liderança intrapessoal, a liderança comportamental e a liderança organizacional. Ou seja, Poços de Caldas será atendido pelo Mastermind com 2 grandes programas nesse final de ano. Um deles é venda, porque é aquilo que você falou, o camarada pode fabricar diamante azul, se ele não vender, vai falir, mas se ele vender, ele vai fazer a sua empresa andar. Então, Venda Mais e Melhor, que é o Vendas de Alto Valor Agregado, nós já temos esse programa aqui em Poços de Caldas. Jamil, grato pela sua vinda, pela sua participação, pela disponibilidade de nos atender, né? Segunda vez que vem em Poços de Caldas, segunda vez que vem também ao Jornal do Sul de Minas, isso muito nos honra, nos alegra e, sem dúvida nenhuma, nos enriquece com o seu conhecimento também. Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades na vida, sucesso, tudo de bom e que volte também nas próximas oportunidades aqui ao Jornal do Sul de Minas, assim como desejo o mesmo para o Everson Marcelino, que é nosso irmão, amigo, pessoa sempre participante aqui com a gente, querida. Então, agora, ambos estão convidados para saborear o Café Vila Monge. E aí a gente vai ter um momento de descontração aqui também nessa oportunidade. Eu também me despeço desejando a você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.